Você está vivendo a sua primeira revolução. Mas será que você já parou para pensar nisso? Não tem como a gente parar mais a inteligência artificial. Em pesquisas recentes, mais de 60% dos empresários dizem que estão usando a inteligência artificial nas suas operações. Como toda uma disrupção tecnológica, quem aprende a usar a inteligência se beneficia. Nesse vídeo eu vou trazer algumas práticas para que você possa aumentar a sua produtividade e tirar proveito dessa ferramenta para se manter como um profissional de alta performance. Por isso fica comigo até o final. Eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance e eu te ensino a fazer mais em menos tempo. Bom, pessoal, de fato isso é uma realidade. Nós estamos vivendo uma mudança de era. A gente está vivendo uma grande mudança, igual foi na internet nos anos 2000 e o iPhone lá em 2007. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque muitas coisas, quando aconteceram essas mudanças, mudaram no sentido. Muitas coisas, quando aconteceram as mudanças, mudaram. Faz sentido isso, claro, né? Muitas coisas mudaram no sentido do trabalho, no sentido de novos trabalhos surgiram. O mesmo aconteceu com o iPhone, que foi basicamente você condensar um computador na palma da sua mão. E do mesmo modo onde muita gente ridicularizou as mudanças tanto da internet dos anos 2000, até tem um vídeo fatídico de uma pessoa fazendo uma comparação da internet com o fax, né? É claro que isso acabou envelhecendo de uma forma ruim para a pessoa que falou isso, mas é do mesmo modo. Então a gente hoje está vendo essa mudança diante dos nossos olhos. E isso aconteceu em basicamente dentro de 30 anos. Né? Em 2000, a internet e em 2007, o iPhone. Então foram duas mudanças intensas que proporcionou diferentes tipos de negócio, certo? Então, isso entrou profundamente na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona, principalmente com a informação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que eu estudei redes neurais e machine learning na faculdade. Eu fiz engenharia, né? Então eu lembro de eu estudar isso lá por volta de 2010. Eu criei um programinha que fazia conta sozinho. Ele aprendia a fazer conta, assim, ensinava para ele basicamente a lógica, né? Você treinava ele, basicamente o que você faz com o IA hoje é você treinar ela. A gente fazia a mesma coisa. A gente treinava aquele programa para poder trazer respostas que fossem condizentes com a teoria, com a realidade. Na época era uma coisa muito impressionante, assim, né? Tipo, nossa, tô fazendo alguma coisa demais. Isso, olha para você ver que já era em 2010, já tinha uma evolução ainda grande no sentido de programação, no sentido de inteligência por trás das coisas que você usa, né? E hoje fazer isso é uma brincadeira de criança, basicamente. Eu lembro até que tinha uma outra inteligência, que era uma forma de inteligência artificial. Quem é mais velho aí, quem é das antigas vai lembrar. O Akinator era uma ferramentazinha lá que você pensava num personagem e ele acertava o personagem que você pensava. Basicamente, você ia respondendo algumas perguntas e ele fazia uma ligação do banco de dados com essas perguntas que você fazia e relacionava com um potencial personagem que você estava pensando. E ele acertava, assim, sei lá, em 98% das vezes. Inclusive, se você pensasse naquele tiozão da família, aquele que faz as piadocas, né, no final de semana, ele acertava também. Ele falava, você está pensando no seu tio. Pois é. Então, isso era uma forma de inteligência artificial, tá? Beleza. Então, o que acontece? Nos próximos anos, quem aprender a usar a inteligência artificial com um propósito, por que eu estou falando isso? Eu vou explicar já já. Vai crescer. Ou seja, você precisa entender que a inteligência artificial é uma ferramenta para que você possa ser mais produtivo, você possa prosperar, você possa se tornar uma pessoa mais produtiva. Por que você precisa ter propósito para usar a ferramenta? Porque se você não tiver critério, o que vai acontecer? Você vai correr o risco de se tornar dependente, principalmente intelectualmente enfraquecido. Por quê? A inteligência artificial ela é um recurso muito rápido, né? Essa é a palavra que eu queria achar. Ou seja, ela produz um texto em coisa de segundos, né? Para quem provavelmente você que está assistindo esse vídeo você já testou isso. Então um texto que às vezes você demoraria 30, 40 minutos para fazer,
Você agora vai demorar 10 minutos no máximo e mais 10 para revisar o texto, entende? Então, você consegue otimizar em muito a sua capacidade produtiva usando a inteligência artificial ao seu favor. E o mesmo aconteceu com a internet, o mesmo aconteceu com o iPhone. E quem aprendeu a usar e usou com inteligência prosperou, usou com uma força maior, por exemplo, para guardar na memória as coisas, né? Então, basicamente é isso. Você precisa usar a tecnologia como uma aliada e tomar cuidado para que ela não te deixe mais burro. Essa é a verdade. Eu não sei se pode falar burro, mas menos inteligente. Para que ela não te deixe menos inteligente, beleza? Então, pessoal, pensa aqui comigo, né? Por que eu estou falando isso? Quando, no passado, os homens antigos, no passado, aqui eu estou falando mais de 500 anos atrás, tá? Então, o que acontecia? As pessoas precisavam memorizar as coisas. Se a pessoa quisesse propagar um conhecimento, quisesse aprender, não necessariamente só aprender, mas quisesse ensinar para a pessoa ser um professor, ela precisaria memorizar algumas coisas. Porque nem tudo era escrito e se era escrito nem era acessível. Se você for parar para analisar ainda mais um detalhe, a prensa ela só foi ser inventada em 1450. Ou seja, 1450 para inventar a prensa. E depois, ainda assim, tinha que transformar a prensa numa acessibilidade, ter reprodução de conteúdo ali. E não era todo mundo que tinha essa reprodução. Então, antigamente as pessoas memorizavam as coisas. Hoje a gente tem dificuldade para memorizar, sei lá, uma página do livro que você acabou de ler. Você lê uma página do livro, passou 30, 40 segundos, você já está com dificuldade de lembrar o que você acabou de ler. Então, você vê que a nossa capacidade de processamento em relação à memória piorou. Só que tem um detalhe, né? Ao mesmo modo, você melhora, porque se você usar com sabedoria a inteligência artificial ou a tecnologia, você não precisa gastar energia guardando coisas na sua memória, você pode ter um registro, e você usar a energia da sua memória, a energia não da sua memória, mas da sua criatividade, para produzir coisas novas. Tem até um exemplo de uma entrevista do Einstein com um repórter, que o repórter pergunta para o Einstein o número do telefone dele. E aí o Einstein fala assim, não, pera aí, só um minutinho, deixa eu pegar um papelzinho. Ele pega um papelzinho assim e o telefone dele está ali anotado. E aí o cara faz a seguinte pergunta, como uma mente brilhante igual a sua precisa ter o seu número de telefone anotado? E aí ele fala que a mente dele não é para ficar memorizando coisas banais, como um número de telefone. É para ser usada, a energia da mente dele é para ser usada para criatividade, para produzir coisas, certo? Então, pessoal, por um lado você tem realmente uma quebra e por outro você tem um ganho. Ou seja, se você aprender a usar da forma correta, você vai crescer, você vai prosperar, tá? Então pense bem nisso e principalmente porque isso são instabilidades, né? Você está crescendo numa instabilidade e essa habilidade de crescimento em um ambiente instável para um profissional de alta performance, ela é importantíssima. Ver no problema uma oportunidade de sair maior e melhor do que você entrou. Nesse canal tem um vídeo que eu falo como você pode se tornar antifrágil e se beneficiar dessa incerteza, aumentando sua produtividade como consequência, fazendo mais em menos tempo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Assiste lá depois que terminar esse aqui que você está assistindo agora. E vamos combinar, né? Que se você juntar essas duas habilidades, a IA com crescer na instabilidade, você vai se transformar numa máquina de produtividade. Mas olha só, vamos lá. Nem tudo são flores, né? Igual eu estou comentando aqui com vocês. A IA, ela tem uma dificuldade. Muitas das vezes, ela te dá uma informação errada. Ela te dá um contexto errado. Ela te dá uma informação errada mesmo. Uma vez, eu escrevendo ali um texto, ela me trouxe uma frase de um filósofo que não era do filósofo que ela estava falando que era. Né? Era uma frase do Nietzsche.
e ela falou que era do Viktor Frankl. O Viktor Frankl nem era um filósofo, mas no final ela estava errada. Ou seja, para você saber que ela estava errada, você precisaria saber que aquela frase originalmente era do Nietzsche e não do Viktor Frankl. Tá? Então, é muito importante você tomar muito cuidado com a informação que a IA está te compartilhando. E eu já vi, né, pessoas grandes da internet recomendando usar a IA para você produzir e-books e textos inteiros assim, copiar e colar e colocar num blog ou colocar em algum site, enfim, ou de fato reproduzir isso no seu Instagram ou na sua rede social. Qual que é o problema disso? Pessoal, um conteúdo de inteligência artificial sem revisão, ele está passível de ter muitos erros. Igual eu comentei aqui agora, principalmente erros históricos de livros. Às vezes você pergunta alguma coisa de um livro, ele vai te dar uma informação errada se você não tiver o conhecimento que tem dentro daquele livro. Filmes também, se você não conhecer o filme como um todo, é provável que ele possa te dar alguma informação que não esteja contida naquele filme. Então, você precisa dominar o assunto para você não compartilhar informações que sejam falsas, tá? Então, o uso da IA e o uso inteligente da IA é você fazer o quê? Você pegar o seu texto, ele já foi escrito, você vai ali escrever um texto, muitas das vezes você vai escrever um esboço do texto, você vai gastar seu tempo para escrever isso, vai ser 2, 3 horas, mas, claro, né, dependendo do tamanho do texto que você for escrever. Por exemplo, eu produzo conteúdo aqui, às vezes eu gasto 30 minutos, às vezes eu gasto 20 minutos, às vezes eu gasto 40, 50, uma hora, depende do que eu estou produzindo. Então você vai escrever, você pode escrever bullets, você pode escrever os textos ali e escrever os seus pontos principais, né? Se você tem o texto e joga na IA, você pede para ela avaliar como que tá. Você pede ela para ajustar a linguagem, você pede ela para corrigir erro, você pede ela para otimizar o tempo do texto, e aí você vai parar e vai revisar aquele texto novamente e ver se ele está condizente com o que você tinha escrito. Ou seja, você está usando a IA como um recurso para otimizar o seu tempo, né? Para você entender qual é a estrutura que você está utilizando. Você não vai, digamos assim, gastar tempo com coisa técnica, entende? Você não vai gastar tempo com as coisas mais detalhadas no sentido de técnico, beleza? E aí, quando você faz isso, você alia a qualidade humana com a precisão da informação do conteúdo e da rapidez da inteligência artificial, beleza? Por isso que é muito importante você aprender a usar a tecnologia com sabedoria, porque senão você vai virar refém dela. Você vai pedir ela para produzir um texto, você vai confiar naquele texto e vai simplesmente jogar ele lá no seu conteúdo, ou você vai jogar ele no seu e-mail, ou enfim, em o que você estiver fazendo. Seja fazendo um código de programação, se você não souber o que você está fazendo, você pode realmente fazer uma coisa errada se você confiar cegamente no que a IA está te dizendo, tá? E o que mais você pode usar a IA? Como você pode usar ela? Você pode criar e organizar a sua agenda, identificar brechas que você não esteja vendo. Então aqui você já começou a usar a IA para aumentar a sua produtividade. Você pode simplesmente pegar a sua agenda atual, né, como estão os horários, e colocar lá. Pedir para ela avaliar e ver o que ela sugere para melhorar, de acordo com os padrões que você incluir lá. Você pode pedir a IA, inclusive, para analisar a sua rotina. Também sugerir para ela, que ela, não sugerir que ela, mas sugerir que ela traga melhorias para você em relação ao tempo. Por exemplo, muitas pessoas esquecem de contabilizar tempo de trânsito, esquecem de contabilizar, às vezes, as atividades fixas. Eu ia falar atividades físicas, mas as atividades fixas. As pessoas esquecem disso. E aí, quando isso acontece, as coisas começam a ficar sobrepostas. E aí, o tempo que você tinha programado para fazer uma atividade, ele começa a ser engolido por outra, e aí você vai basicamente
sobrepondo tudo. E isso é um problema, porque começa a criar em você, na sua rotina, uma desordem. Você pode pedir a IA para avaliar isso. E ela falar, olha, aqui, isso aqui você poderia fazer dessa forma. Você está lembrando que você tem que tomar banho? Tem gente que esquece, às vezes, de contabilizar esse tempo na agenda. O tempo do café. Às vezes a pessoa simplesmente só coloca a primeira atividade que ela vai fazer no dia, sei lá, mandar e-mail. Então, você pode pedir realmente a IA para sugerir para você essas otimizações de tempo. É claro, você precisa parametrizar isso antes. Você não consegue jogar na IA de uma vez e esperar que ela te dê uma resposta 100% verdadeira. Você precisa, de uma certa maneira, treinar a IA antes disso, certo? E, pessoal, tem vários conteúdos aqui no canal e também que você pode... Tem vários conteúdos aqui no canal que você pode pegar para você ter uma ideia de como escrever isso. Você vai escrever as coisas que você faz e você vai pedir para ela devolver o que você gostaria que fosse, certo? E nesse canal tem um vídeo, inclusive, que pode te ajudar muito na hora de utilizar a IA. Porque eu te dou 3 práticas do que você pode fazer para o seu dia ser mais produtivo no trabalho. São práticas simples que você pode ajustar na sua rotina e você ainda pode pedir para a IA sugestões para adequar essas práticas no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser aprofundar nesse assunto e levar a sua produtividade para um novo nível. Uma outra coisa, eu já falei, mas eu vou voltar nela, que é corrigir e-mails, textos, né? Ajustando tom e estilo. Você pode pedir, e aqui é um recurso muito legal, principalmente para as pessoas que trabalham com outros países, pessoas que trabalham em outras línguas. Se você pedir para corrigir um e-mail em inglês, você usar uma estrutura melhor, né, para você corrigir aquele e-mail em uma língua diferente, e você pode inclusive usar isso para aprender o inglês, para você melhorar o seu inglês, se você já tem um inglês bom, porque a IA, a técnica, ela sabe muito bem. E você consegue ali pegar essa técnica, né, pegar esses ajustes e aprender na medida que você vai fazendo. Ou seja, você não vai perder tanto tempo mais revisando o texto, porque a revisão é basicamente para que você consiga compartilhar a mensagem que você gostaria. Então, se você não revisa, muitas das vezes um texto um e-mail vai de uma forma errada, as pessoas entendem de uma forma errada. Lembra que ela não está vendo a sua entonação. Pode ser que ela interprete de uma maneira errada. Ou seja, você pedir a IA para corrigir isso, ver o que ela entendeu, perguntar para ela, o que você entendeu desse texto? Ela vai te devolver. Isso que é interessante. E assim, você pode pensar, mas entender é uma habilidade humana. Eu concordo em algumas partes, porque quando você coloca o entendimento em relação à mensagem que você gostaria de passar, um IA ela é capaz de avaliar isso. Porque ela vai ver o que você escreveu e vai dizer, sem julgamento nenhum, zero julgamento, e vai dizer, eu entendi que é isso, isso, isso. Ponto. Ou seja, se ela não entender o que você quer transmitir, a probabilidade de um ser humano também não entender, ela já começa a ser maior. Compreende? Então, essa é uma das maneiras também de você utilizar a IA para aumentar a sua produtividade. E aí, essa já emenda na próxima, que é comparar as respostas. Você pode pedir, por exemplo, hoje tem várias IAs que você pode acessar de forma gratuita. Você pode pedir a mesma coisa para uma e pode pedir a mesma coisa para outra, ver as duas respostas, e aí você pode pedir para cada uma comparar uma resposta com a outra. Você copia essa resposta de uma das IAs, joga na outra e fala, pede a IA para comparar quais dos textos estão melhores, como que tá, né? Por quê? Você tem duas análises diferentes e nesse sentido é bom tomar cuidado, porque a IA, toda vez que você pedir ela uma análise nova, ela vai te dar uma análise nova. Eu já tentei isso. Então toda vez ela vai te dar uma análise nova, e a análise nova nunca normalmente repete todos os elementos. Vai repetir um ou outro, mas nem sempre repete. Tá? E uma das outras maneiras de você se tornar cada vez mais produtivo é, à medida que você for treinando a IA e você for utilizando os seus prompts,
os prompts são os comandos, né? A tradução é usando os seus comandos, você vai salvando e aí você só edita o que você precisa. Ou seja, você salva os comandos que você quer e aí você só depois cola um texto lá que você já escreveu e pede, joga na IA para ela poder avaliar para você. Então, pessoal, essas são várias maneiras que você pode utilizar a IA para se tornar uma pessoa cada vez mais produtiva. Existem inúmeras IAs hoje no mercado que você pode usar de forma gratuita. A versão gratuita ela é uma versão boa, a versão paga ela é uma versão ainda melhor, que vai te dar conteúdos até mais densos talvez, mas você já pode de fato começar a utilizar a inteligência artificial para maximizar os seus resultados e ainda assim ter uma qualidade muito elevada. Ou seja, se você aprender a utilizar a IA com sabedoria, você vai se tornar um profissional diferenciado no mercado. E isso eu estou falando porque a IA começou há praticamente 1 ano e pouquinho e as pessoas já estão conseguindo trazer melhorias incríveis com a inteligência artificial e normalmente quem é resistente à mudança acaba ficando para trás. E lembra, quanto mais contexto e detalhes você der para um IA, melhores vão ser os resultados que ela vai devolver para você. E agora, pessoal, eu vou dar um presente para você que ficou até aqui comigo. Para te ajudar ainda mais, eu preparei 30 comandos prontos para você usar na IA. Eles vão ser adaptáveis à sua realidade. E é o seguinte, você vai simplesmente copiar o comando, vai colocar a sua realidade ali, o seu objetivo, sua meta, vai colocar o seu algum outro detalhe que você queira, né, algum outro detalhezinho, e vai pedir para a IA te devolver alguma coisa, algum resultado para te ajudar aí no seu dia a dia. É só você clicar aqui no link da descrição e começar a transformar a sua produtividade neste momento. Se você não me conhece, eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei sobre como você pode usar a IA para aumentar a sua produtividade, que pode chegar até 3 vezes mais do que você faz hoje, melhorando sua rotina, otimizando o seu tempo e aumentando ainda mais a qualidade do seu trabalho. Quem aprender a usar a IA a seu favor, com certeza terá um diferencial muito grande no mercado da alta performance. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.